Hoje, a gente vai pegar um conceito que todo mundo acha que conhece, um dos 7 pecados capitais, e virar ele do avesso. Se prepare, porque essa nossa análise sobre a gula pode de verdade mudar o jeito que a gente olha para as nossas próprias fomes e para o mundo todo. Gula. Sabe, a palavra já traz aquela imagem na cabeça. Banquetes, excesso, aquela vontade de comer que não acaba nunca. Parece simples, né? É só comer demais. Mas e se o buraco for mais embaixo? E se não tiver nada a ver com comida? E se a nossa fome mais profunda não for algo que se resolve com um prato cheio? Pensa comigo, e se a gula for, na verdade, um sintoma? Um alarme tocando? Sabe, um sinal de que tem alguma coisa bem lá no fundo, no nosso espírito, que está fora do lugar. Uma espécie de doença da alma que se mostra como uma fome que simplesmente não passa. Para a gente entender isso, a gente precisa de um mapa do espírito. Imagina que um espírito saudável tem 3 partes que funcionam em harmonia. Primeiro, o sentido, que são as grandes ideias, nosso propósito de vida, o nosso porquê. Depois vem a realidade, que é o mundo como ele é, as pessoas, as coisas, o nosso o quê. E por fim, a ação, que é a ponte que liga uma coisa na outra, que conecta o nosso porquê com o nosso o quê. Quando está tudo alinhado, a gente se sente completo. Mas quando desalinha, aí a fome aparece. E é exatamente aí que surge a nossa primeira fome oculta. Ela vem da falta de sentido. É a fome por mais e mais que tem um nome: catolita. A catalitista é tipo uma fome cega por fazer coisas, por ter experiências. Sabe quando falta um propósito claro? A pessoa tenta preencher aquele vazio acumulando de tudo. Mais viagens, mais conquistas, mais festas, mais trabalho. É uma busca desesperada por quantidade, justamente porque a qualidade, o significado, não está lá. O caso do Napoleão é um exemplo perfeito. Dizem que ele era um protenoide da história. Uma força de pura ação, sabe? Um turbilhão que engoliu a Europa com guerras, leis, mudanças, mas no fim das contas, tudo aquilo virou pó. Por quê? Porque faltava um sentido maior, uma direção estável para guiar toda aquela energia. Era só ação pela ação, sem um propósito que durasse. Trazendo para um nível mais pessoal, é só lembrar da parábola do filho pródigo. Ele não era só um cara que gostava de festa. Ele tinha essa doença, a catolita. Ele saiu pelo mundo para devorar todas as experiências que podia. Todas as paisagens, todos os prazeres. Mas o que aconteceu? No final, ele estava com fome, quebrado, vazio. Ele provou de tudo, mas não se alimentou de nada. Certo. Agora, vamos para o extremo oposto. A segunda fome. A fome pela perfeição. O nome dela é todidita. Se a catolita era a fome pela bagunça da vida real, a todilita é o contrário. É uma fome por ideias puras, por ordem, por teorias que funcionam perfeitamente no papel. É um apetite gigante por abstração que, olha que ironia, morre de fome porque não consegue lidar com a realidade como ela é, cheia de imperfeição e bagunça. A história dos 2 irmãos da parábola mostra isso direitinho. O filho pródigo tinha a gula da experiência, a catolita. Já o irmão mais velho, que ficou em casa, ele tinha a gula da justiça, a todetita. Ele era mas tão obcecado com o que era certo e com as regras que ele devorou a própria felicidade com aquela virtude rígida. Ele não conseguia aceitar a bagunça do perdão. Seguindo em frente, a gente chega na terceira fome, e essa muda o foco para o tempo e para nossa vontade. É a fome pelo agora, a orretita. A horetia é a gula da vontade. É aquela impaciência que a gente sente, de querer que as coisas aconteçam na marra, de querer engolir o tempo. É a necessidade de ter resultado para ontem, sabe? De pular todo o processo e ir direto para o final. O exemplo clássico disso é o Fausto. No pacto dele com o diabo, ele não queria só sabedoria, ele queria um momento supremo, o auge de tudo, e queria agora. Só que essa fome pelo momento perfeito lá na frente deixou ele cego para a vida que estava acontecendo a cada segundo. Ele perdeu o presente por causa da gula pelo futuro. Então vamos lá. Fome por mais, fome por perfeição, fome pelo agora. Parece que a gente cobriu tudo, né? O que mais poderia ter? Pois é, as fomes mais esquisitas e talvez as mais atuais ainda estão por vir. Agora se prepare porque vamos entrar em 2 fomes que são um paradoxo. Elas parecem o oposto da gula, mas são na verdade as formas mais sofisticadas dela. A fome pelo nada. Essas fomes vêm de 2 jeitos. A primeira é a ahorretia, a gula do vazio. Pensa naquela pessoa super asceta, que renuncia a tudo no mundo. Ela não está sem fome, pelo contrário. A fome dela pelo absoluto, por algo maior, é tão gigante que ela recusa qualquer coisa menor que isso.
A segunda é a atodietia, a gula da nuance. Essa é a fome do intelectual, do crítico, que devora a teoria sobre a vida, mas evita viver a vida de verdade. É mais seguro ficar só analisando do que se sujar na experiência real. E, finalmente, a gente chega na fome que define a nossa época. A doença espiritual da nossa civilização, a acatolia. A acatolia é basicamente a recusa do sentido, daquele propósito maior. Quando uma sociedade inteira meio que joga fora a ideia de um significado que vai além do material, o que sobra? Bom, sobra a fome por coisas. E o ponto central é esse, e é muito forte. Se não existe salvação na eternidade, então a salvação tem que estar no supermercado. Essa frase, ela resume tudo. Aquela fome espiritual é toda redirecionada para o consumo. E a gula vira nossa única religião. E a gente vê essa fome refletida na nossa cultura. O romance policial, por exemplo, onde a gente devora fatos e mais fatos para achar um único culpado sem deixar espaço para o mistério. E o cinema, onde a gente consome uma sequência maluca de imagens, uma atrás da outra, devorando a realidade como se fosse um grande show. E aqui vem o diagnóstico final, que é brutal. A nossa cultura pegou a gula, que era um vício moral, e transformou num dever econômico. A máquina precisa continuar girando, certo? E para isso a gente precisa continuar consumindo. A nossa fome virou o nosso trabalho. Então, aqui está o mapa completo para a gente visualizar as 6 fomes ocultas. A catolita, aquela fome vital por experiência. A todetita, a fome abstrata por perfeição. A oretita, a gula da vontade, que quer tudo para já. A ahoretia, a fome paradoxal pelo vazio. A atodetia, a gula intelectual da nuance. E, por fim, a acatólia, a nossa fome moderna por consumo de coisas. E tudo isso, claro, nos deixa com uma pergunta final, talvez a mais importante de todas. Olhando para esse mapa, para essas descrições, qual é a sua fome? O que é que você tem devorado, talvez sem perceber, para tentar preencher algum vazio? Parar para pensar nisso pode ser o primeiro passo para se nutrir de verdade.